Eu adorei, Dani, muito obrigada. O Capitalismo Consciente também, Brasil, pelo apoio. Gostei muito do que ela junta duas palavras, né, de prosperidade para os negócios e prosperidade para todas as comunidades. A gente fala de performance para os negócios e prosperidade para toda a comunidade. Eu acho que essa é a tônica aqui do nosso evento hoje. Mas vamos lá, eu quero aprofundar essa discussão. No nosso primeiro painel, a gente tem aqui 3 convidados, que eu vou chamando o nome deles, Gabi, e aí você vai colocando eles na tela para mim, por favor. Eu estou aqui com o Marcelo Correia, CEO da Leão, Oi, Marcelo, muito bom dia. Olá, bom dia, Gabi. Tudo bem? Tudo ótimo para você. Tudo certo também. Lídia Abdala, presidente do Grupo Sabin. Lídia. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia. E Alexandre Serafim, diretor-geral da Adium Brasil. Bom dia, Gabi, bom dia a todos. Bom dia, gente. Vamos lá, vamos começar. Olha, eu vou passar aquela primeira pergunta clássica para vocês falarem de vocês e da empresa, para quem não conhece as empresas de vocês, mas para a gente deixar o evento assim mais veloz, né? Porque todo mundo precisa acordar, espero que tá todo mundo aí com um cafezinho na mão. Eu quero já ir direto para o nosso tema e perguntar para vocês quais foram os resultados mais significativos que vocês perceberam ao ouvir e integrar opiniões dos stakeholders nas estratégias das suas empresas. Então, lembrando que a gente está aqui animado para falar sobre esse assunto, eu vou passar a palavra, apresentem-se, apresente a empresa, mas já responda a nossa primeira pergunta, Marcelo, com você aí. Bom, antes de mais nada, bom dia, Gabi, bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão aqui e quem está dividindo o painel comigo, o Alexandre e a Lígia. Prazer estar com todos vocês nessa manhã e também agradeço o convite de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem como objetivo de construção. Bom, eu sou o CEO, presidente da Leão, uma empresa do Grupo Coca-Cola, uma empresa de 123 anos. Eu espero que todos vocês, obviamente, já tenham tido contato com essa marca centenária, que todos nós brasileiros temos uma paixão enorme e a gente deposita dentro das nossas estratégias, além de todo o plano e todo o objetivo de continuar evoluindo com essa categoria, a responsabilidade que nós temos de manter essa tradição alinhada com toda inovação. Então, um prazer enorme e representar a Leão e estar aqui com vocês hoje. Bom, e aí, acho que já respondendo a tua pergunta, né, Gabi, sobre quais são os resultados mais significativos quando a gente ouve os nossos stakeholders, quando a gente compartilha com eles, quando a gente traz todos esses inputs para dentro do nosso planejamento. Eu acho que o ponto mais importante dessa jornada, desse processo, quando a gente se dispõe a ouvir, é que a gente tem um processo decisório muito mais assertivo, mais maduro, mais sustentável, mais robusto. Isso nos permite, obviamente, uma construção com melhores resultados e com menores dispersões aos erros entre o que nós planejamos como estratégia da organização e aquilo que a gente, de fato, consegue materializar junto ao mercado, junto a tudo aquilo que a gente se predispõe a executar. A gente pode dizer também que acho que um dos indicadores que melhor responde a todo esse processo de compartilhamento com os stakeholders, de alinhamento com todos aqueles que estão conosco nessa jornada, é a reputação, é a nossa solidez, é a construção de um processo que permite com que nós, como empresa, como organização, tenhamos longevidade e permanecemos nessa perenidade que nós temos construído até hoje, mas também para mais um século adiante, por assim seguindo. Bom, Marcelo, a gente vai aprofundar em algumas questões aí que você trouxe, mas eu vou passar a palavra para a Lídia para ela poder se apresentar e falar um pouquinho dessa percepção de resultado. Bom dia a todos, a todas, uma grande alegria estar participando aqui nesse dia com vocês, prazer estar aqui com Marcelo, Alexandre, além de Gabi. Bem, eu sou presidente do Sabin, estou aqui na nossa sede, aqui atrás está o nosso núcleo técnico operacional, que é onde a gente realiza e processa aqui os exames. O Sabin é uma empresa fundada em Brasília, no Distrito Federal, há 40 anos, completamos 40 anos de fundação esse ano, e já temos atuação hoje em todo o Brasil, em todas as regiões, são 14 estados além do Distrito Federal, 353 unidades de atendimento ao cliente, 7 mil colaboradores, somos o terceiro maior grupo de medicina diagnóstica do Brasil e atuamos
então em vários negócios relacionados à medicina diagnóstica e saúde. E, bom, e falando, né, especificamente desse tema, estamos muito felizes de, mais uma vez, ter esse reconhecimento, né, como resultado dessa pesquisa. E acho que, para nós, o principal, né, não é a primeira vez, mas neste ano foi muito forte a gente perceber, né, como valor o que os nossos stakeholders têm de visibilidade da empresa e do negócio, que vai muito além, né, do crescimento do negócio, da consolidação, da visibilidade da marca, né? O Sabin tem uma marca muito forte, sobretudo no que se diz ao atendimento humanizado, a inovação, a qualidade, a excelência da entrega do serviço para o nosso cliente, e todos os nossos stakeholders, além dos clientes, percebem isso. Mas o que foi muito forte para a gente foi perceber, né, em mais de 80% do que nós ouvimos de stakeholders, a importância da agenda ESG, que o Sabin tem um compromisso com diversos pilares em todas, né, em todos os pilares aí de ESG, mas a força e o compromisso do Sabin e o quanto isso é valorizado por todos os nossos parceiros e stakeholders. E também, muito citado e que também é muito forte para a gente, de muito valor, o nosso compromisso com diversidade e inclusão. O Sabin é fundado por 2 mulheres, há 40 anos, como eu disse, 2 empresárias da saúde. Temos 77% de mulheres na força de trabalho, que é uma característica do setor de saúde, 74% de liderança feminina. Então, de fato, levamos e somos protagonistas aí no empreendedorismo feminino e temos esse compromisso. Mas foi muito bacana e importante ter visto isso claro, com números e indicadores, e a percepção dos nossos stakeholders do quanto isso é valor, né? Porque esse também é o nosso propósito, de fato, contribuir e impactar positivamente a sociedade, além da entrega do nosso serviço com qualidade. Boa, Lídia, eu vou querer saber mais essa parte de equidade. Não entrega tudo não, hein? Que eu preciso deixar a nossa audiência aqui. Eu queria só fazer um comentário, Marcelo. Acho que tem uns fãs da Leão aí, viu? No chat, porque tem um monte de gente colocando o leãozinho, então eu tô achando ótimo aqui a interação do pessoal nos comentários. Eu tô de olho, viu, gente? Já agradeço o carinho de todos. Mas vamos lá, Alexandre. Por favor, apresenta a Adium e fala sobre os resultados mais significativos aí da gente integrar as diversas visões dos stakeholders. Excelente, Gabi. Muito bom falar sobre isso e obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de participar desse painel com meus colegas, com o Marcelo e com a Lídia. A gente aprende tanto, né, nesses processos. Bem, eu sou Alexandre Serafim, sou gerente-geral da Adium. A Adium é uma empresa farmacêutica especializada em América Latina. Então, é o 5º maior laboratório da América Latina, presente em toda a região. Nasceu de um sonho de um médico argentino, que tinha como propósito trazer medicamentos inovadores para os pacientes, para toda a sociedade da América Latina. Isso aconteceu há 55 anos atrás. Aqui no Brasil, a empresa tem 33 anos. A nossa sede é em São Paulo, são 800 funcionários, temos uma fábrica em Pindamonhangaba, vou falar dessa fábrica também um pouco, e nós atuamos na oncologia e também na medicina geral, né, em várias especialidades, como ortopedia, toda a área de sistema nervoso central. E a integração da opinião dos stakeholders na nossa estratégia, ela é muito contundente, ela é muito importante para todas as empresas no Brasil, né? Vamos lembrar que o Brasil é um país pioneiro, em qualquer pesquisa que você faz na sociedade, com seus clientes, né, com seus funcionários, com todos os stakeholders, fornecedores, ESG está na pauta, na verdade, ESG está na pauta. E para nós, na Adium, nós trabalhamos o componente da humanização dentro da ESG, tanto que nós temos a sigla ESG mais H de humanização, né? E um instrumento muito grande que nós usamos é a pesquisa da Humanizada para nos dar direção. E fazendo um pequeno spoiler do que nós vamos conversar mais adiante, né? Um dos resultados mais importantes que nós colhemos, além da reputação com os médicos, né? Que são nossos parceiros, é com os funcionários. A gente vê o efeito muito
muito contundente em motivação, engajamento, atração e retenção de talentos. Boa, Alexandre. Muito obrigada. A gente vai realmente falar mais desse pilar H aí que você mencionou. Mas para a gente agora começar a aprofundar nos exemplos de cada um de vocês, lembrando que antes dos painéis, a gente sempre faz um alinhamento com o objetivo de coletar algumas informações relevantes e direcionar o papo. O que me chamou bastante atenção, Marcelo, na conversa que a gente teve, quando a gente falou desse grande tema, que é o guarda-chuva desse nosso painel, você citou a importância entre equilibrar qualidade, inovação e clima organizacional, né? Dado que o tema do nosso painel fala desse equilíbrio de diversas vozes, os stakeholders estão aí, né? Nossos diferentes públicos, muitas vezes com forças complementares, muitas vezes com forças opostas. Eu queria te perguntar, Marcelo, como é que a Leão tem conseguido manter esse equilíbrio entre qualidade, inovação e clima organizacional? Se você puder avançar nesse tema, trazer alguns exemplos para a gente, ia ser muito legal. E o pessoal da Leão está enchendo de emoji, mas eu já estou vendo outras empresas trazendo hashtags, eu estou adorando, viu, essa batalha do bem aí no nosso chat. Perfeito, Gabi. Bom, só reforçando, é um prazer também conhecer um pouquinho mais da empresa do Alexandre, da Lídia, dos históricos, tudo aquilo que tem sido construído. E, novamente, reforço, né? Compartilhar isso com todos e aprender um pouquinho, acho que faz parte dessa jornada e nos torna cada vez melhores. Quando a gente fala sobre qualidade, inovação, clima, dentro da organização, vejamos, nós somos uma empresa de chá, uma categoria que até então, uma perenidade, com uma linearidade em comportamento, e nos últimos 5 anos nós assumimos um compromisso de não só desenvolver a categoria no país, mas também de liderar a mudança de tudo aquilo que está próximo e influencia essa categoria. E para isso, para essa aceleração um pouco mais intensa de negócio, de jornada, de evolução, a qualidade que nos acompanha há 123 anos, somada a toda a predisposição da inovação, adotada nos últimos 5 anos como uma alavanca de crescimento, bem como o clima, são elementos, são pilares importantíssimos que nós precisamos equilibrar dentro da companhia. Nos últimos 4 anos, nós tivemos alguns marcos importantes, que eu faço aqui um prenúncio desse equilíbrio. Nós entramos para as 50 marcas mais valiosas do país, no último relatório da Canta, as 10 empresas que mais cresceram de 2020 até 2023 e as 10 empresas mais diferentes do mercado. Essas credenciais, essa jornada, somada ao fato de termos dobrado o tamanho da organização nos últimos 4 anos, de termos mantido a liderança absoluta do mercado, avançando consecutivamente em share valor, em share volume, somado também a todos os outros elementos, inclusive o nosso rating dentro da Humanizadas, já no primeiro ano nosso de participação, o que é muito importante para nós, porque vem coroar todo esse trabalho nosso de equilíbrio que a gente vem executando. Mas o principal ponto para que a gente tenha, acho que um equilíbrio entre esses elementos de aceleração, onde as empresas precisam e elas passam por isso, e é importante que tenhamos isso claro, primeiro é que todos tenham, de forma bastante lúcida, qual é a direção do negócio, qual é o nosso propósito, qual é o nosso legado, qual é a estratégia, e cada vez mais se torna importante dentro da Leão que a gente faça a democratização dessas informações e leve ao conhecimento de todos os colaboradores e, por consequência, também dos nossos stakeholders, quais são os nossos objetivos, o que a gente tem como propósito dentro da estratégia e qual é a participação deles dentro dessa construção, dentro desse legado. À medida que a gente faz essa democratização de informação, à medida que a gente dissemina isso de forma simples e transparente para todos, a gente tem e consegue colocar todos na mesma direção, no mesmo propósito, equilibrando tudo aquilo que a gente entende que é importante para esse processo, para essa jornada. Quando a gente fala sobre inovação, acho que tem um ponto super importante a ser mencionado, que inovação para nós, antes de ser o desenvolvimento do produto, antes de ser um lançamento nessa jornada de equilíbrio, ela é um comportamento.
ela é, de fato, uma habilidade que a gente trabalha, que a gente persegue para o desenvolvimento, porque dessa forma, sim, a gente consegue ter um perfil, uma alteração no nosso DNA, somado a toda a tradição que nos acompanha. Então, a gente traz para dentro dos nossos processos, para dentro dos nossos comportamentos, para dentro daquilo que a gente entende que é o perfil que nós precisamos dentro da organização, um perfil de tomada de risco, um perfil de criatividade, um perfil de inovação, uma cultura permissiva ao erro, que é extremamente importante dentro desse processo de inovação. E a gente assume também algumas premissas. Dentre elas é que essa nossa jornada de inovação, ela não, em momento algum, abre mão ou vai na contramão daquilo que nós carregamos como tradição ao longo de todo esse período. Então, a tradição nossa, a qualidade, ela se mantém de forma absoluta, é inegociável para nós mantermos a qualidade de tudo aquilo que a gente construiu, esse ativo importante que nós temos, somado à alteração desse DNA importante, que é o comportamento da inovação dentro da organização. E, por fim, isso resulta num outro pilar importantíssimo nessa nossa jornada, talvez o mais importante, que é o pilar pessoas, clima. Ou seja, a gente sempre fala que todo esse processo, toda essa alavancagem, todo esse crescimento, ele tem como base, ele tem como mola propulsora as pessoas. Nós somos uma empresa de pessoas, e, por consequência, nós fazemos chás para a mesa de milhões de brasileiros, levamos isso para a mesa de milhões de brasileiros todos os meses, mas o nosso principal ativo é pessoas e permanecerá sendo, foi até aqui, permanecerá sendo para os próximos 123 anos, para tudo aquilo que a gente se predispõe, reforça a construir. Legal, Marcelo, pessoas orgulhosas, viu? Tem bastante gente da Leão aí no chat comentando. Obrigada, Lídia. Você comentou da jornada empreendedora de vocês à frente do Grupo Sabin, falando sobre os programas de diversidade e inclusão. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, já que o nosso desafio é entregar essa integração dos stakeholders, como é que essas iniciativas têm impactado o engajamento dos colaboradores, sendo colaboradores, obviamente, um público muito relevante, certamente para todas as empresas aqui presentes hoje, não só no painel, mas na nossa audiência também, mas também com a conexão da experiência do cliente, né? Como é que você, trabalhando um programa de diversidade e inclusão, você não impacta só os colaboradores, mas o cliente final. Bem, o que nós acreditamos, isso está na essência do Sabin, e nos nossos valores, né, o respeito, além da qualidade e inovação, relações baseadas em relações de ética, de transparência, de respeito, de cuidado. Né? Nós falamos, nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Você não cuida bem se você, antes de tudo, não respeitá-las, se você, de fato, não aceitá-las. Então, nós também falamos que a diversidade, ela está, né, dentro dos nossos negócios, nas diferentes regiões que a gente atua. Como eu disse, a empresa é fundada em Brasília. Brasília, por si só, uma cidade nova, né, recente, de 64 anos, e que também é a junção aí, chegada de diferentes pessoas das diferentes regiões do país. Então, o Sabin, desde o seu início, já recebia pessoas das diferentes regiões do país para trabalhar. E é claro que tem um impacto muito grande, a empresa fundada por 2 mulheres, então também sempre foi muito natural, né, e espontâneo que as mulheres fossem chegando e vendo nada mais forte do que o exemplo, né, mulheres fortes, empreendedoras, trabalhando nas suas profissões, cuidando de família, de filhos. Então, nós falamos que no Sabin isso é muito forte, porque o exemplo está aí, né, nos diferentes níveis, né, de liderança, e isso foi se replicando com o crescimento da empresa. Com o nosso projeto de expansão, nós vimos a necessidade também de formalizar isso, porque nos últimos 12 anos, nós iniciamos esse projeto de expansão geográfica para outras regiões do país. O nosso modelo de negócio é expandir também através de M&As, então comprando outras empresas, né, pela questão de carteira de clientes, de credenciamento de convênios, de operadoras, e nesse desafio, né, de crescer para o Brasil, um Brasil de fato muito diverso, todo muito heterogêneo, né, desde cultura, né, as pessoas e a infraestrutura do setor de saúde nas diferentes regiões, nós começamos então
a comprar essas outras empresas. Nos últimos 12 anos foram 30 aquisições de empresas e começam a chegar, né, pessoas diferentes também, né, com culturas, vivências diferentes. Então, há 6 anos atrás, nós estruturamos o nosso programa de Comitê de Diversidade e Inclusão de forma a escrever, a detalhar indicadores, né? Temos metas claras, e aí nós trabalhamos com todos os pilares de diversidade e inclusão, além de gênero, mas também o pilar étnico-racial, PCDs, LGBTQIA+, o pilar geracional. Nós, como uma empresa de saúde, temos aí as pessoas, os sêniores, né, as pessoas mais velhas e com toda a sua experiência, que no nosso negócio, né, super relevante, e temos aí a geração Y e Z depois chegando, os millennials chegando com todo o gás, com toda a energia. Como que nós criamos um ambiente onde, de fato, eu consiga ter o melhor de cada um? Tem que ser um ambiente, de fato, que seja de aceitação, de respeito, de inclusão e de forma muito genuína e verdadeira. E eu digo que quando nós temos equipes, pessoas, né, isso nós temos em todas as áreas. Então, nós temos mulheres, homens atuando em todas as áreas da empresa, desde transporte, logística, atendimento, área técnica, médicos, né, atendimento ao cliente. E nós cultivamos esse ambiente no dia a dia de tal forma que os indicadores, eles vão refletindo depois, né, exatamente o que é a cultura da empresa. Eu digo que quando a gente cria esses ambientes onde as pessoas se sentem seguras para serem da forma que são, para de fato saberem que ali elas estão sendo avaliadas de verdade pelas suas competências, pelas suas habilidades, e não porque eu sou mulher, porque, né, eu sou homem ou porque eu sou negro. De fato, as pessoas se sentem não só incluídas, mas elas se sentem, de fato, elas têm o senso de pertencimento. E isso é engajamento, né? Engajamento de tal forma que as pessoas contribuam com o nosso negócio. Nós falamos isso. Nas diferentes áreas, unidades do SEIB, nós temos 350 unidades de atendimento ao cliente, né, em todo o Brasil, em 78 cidades brasileiras. Cada líder que está ali, ele é um dono do negócio. E esse senso de dono, ele vem desta relação, como fruto desse engajamento, como fruto do senso de pertencimento, de orgulho, de estar nessa empresa. Então, para a gente, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é sim respeito, relações éticas, né, transparentes, mas é competitividade para o negócio. Eu digo que muitas vezes a gente investe tanto em consultorias para criar ambientes de inovação, para trazer estratégias de inovação, e eu falo para as nossas equipes aqui, quando a gente tem pessoas diferentes, convivências diferentes, experiências diferentes, origens diferentes numa mesma equipe, ali eu já tenho um ambiente de inovação. Muito além das metodologias, métodos, squads, mas ali eu já tenho, né, ambientes onde a inovação vai acontecendo. E, de novo, quando as pessoas sentem o cuidado, o respeito que a empresa tem por elas, é isso que elas entregam para o nosso cliente. E nós falamos isso, a diversidade ela nos fortalece como pessoas, como grupo, como negócio, porque aquela pessoa, né, que eu falo, o nosso colaborador, ele tem que estar com um sorriso às 6 horas da manhã para receber um cliente, muitas vezes nas nossas unidades, um cliente que muitas vezes ele está doente, ou então ele está nervoso. Porque com fome, Lídia, com fome. Com fome, com medo da agulha, com medo do procedimento. Então, o que eu digo é assim, aquele sorriso ali no rosto, existe muito treinamento, muita capacitação, mas o sorriso ele vem da alma, ele vem do coração, ele vem do ambiente, de tudo que nós estamos vivendo na nossa vida. Nós, como profissionais, né, não separamos o profissional do pessoal e do individual. Então, essa conexão e alinhamento do propósito pessoal com o propósito da empresa é isso que, no final, se reflete no melhor atendimento e no atendimento humanizado para o nosso cliente, para o nosso paciente. E aí a marca, o nosso serviço, ele tem vários atributos que são fortes, né, para o cliente. O pão de queijo com café que a gente oferece no jejum depois da coleta, né, que o paciente muitas vezes chega e está com fome, é uma marca registrada. O nível de tecnologia, de qualidade, de credibilidade, de confiabilidade, né, do nosso serviço. Mas o que fica, né, de fato, e nós percebemos na memória, no relacionamento do cliente com os nossos serviços,
é o atendimento humanizado, o brilho nos olhos, o cuidado, né, com que o nosso profissional ali recebeu aquele cliente, né, fez o procedimento, porque no final, quando as pessoas procuram um serviço de saúde, né, como os nossos, elas querem cuidado, acolhimento, carinho, né? Muitas vezes, como eu disse, estão em momentos frágeis. Para eu entregar isso para esse cliente, se o meu colaborador de fato, né, não tiver ali se sentindo respeitado, incluído, com oportunidades, né, sabendo que trabalha numa empresa que valoriza isso, ele não entregaria aquilo para o nosso cliente. Lídia, olha só, tem muito fã seu também no chat, viu? A pessoa tá subindo aí, a doutora Lídia é nosso orgulho. Mas eu achei bastante interessante, ter um comentário muito legal aqui, ó, da Maria Eduarda Araújo da Silva, falando que faz parte desses grupos, ela disse minorias, mas grupos subrepresentados, como a gente costuma dizer, e de fato somos abraçados aqui na organização, amo construir minha história aqui, somos 120 de coração aqui, o pessoal tá animado. Obrigada, a gente vai voltar a falar mais. Obrigada. Alexandre, a Lídia falou sobre a força dos exemplos, e tem uma frase que a gente usa bastante, inclusive no evento do ano passado, da Humanizadas, a gente até teve uma gravura feita por uma artista, onde a gente destacou, estou olhando ali, porque está no meu mural, a frase: as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E como a gente tem essa intenção de, nesse painel, também trazer muito exemplo para a nossa audiência, me chamou bastante atenção no nosso papo, quando eu pedia para você trazer alguns exemplos, e você citou uma iniciativa que foi muito particular, pelo que eu entendi da Adium, mas que teve um impacto ali na comunidade, que foi a instalação dos painéis solares em Pindamonhangaba. Conta esse caos para a gente. Conto sim, Gabi. Olha, eu cheguei na companhia no final de 2020, e quando foi em 2021, uma das iniciativas que nós tomamos foi estruturar um comitê ESG na organização, né? Porque, assim, as iniciativas já existiam, mas não estavam de forma estruturada, não é? Com uma governança bem clara. E assim é na empresa. Lembra que eu comentei que a nossa empresa está na América Latina inteira, tem 6 fábricas, na Argentina, no México, no Paraguai, bom, aqui no Brasil. Então, tem muitas iniciativas, mas não de uma forma estruturada, coordenada e com planejamento. Então, nós começamos a fazer isso no Brasil, né? Começamos primeiro a estruturar um comitê ESG com várias áreas, e aí você começa a descobrir um monte de coisa, que as pessoas já tinham ideias, não é? Precisavam de um empurrãozinho, e uma delas era a instalação de painéis solares na fábrica, né? O diretor industrial da época, no comitê, né, no subcomitê de meio ambiente, ele disse: olha, a gente tinha aqui uma ideia de colocar painéis solares na fábrica. Eu falei assim: mas me conta essa ideia. Ele tinha um projeto completo na mão. Ele já tinha um projeto, mas por que não fez? Por que a gente... E aí, porque a gente se distrai com uma série de coisas, por isso que é tão importante a governança na pauta ESG. E aí eu falei para ele: não, vamos fazer isso, são 22 mil metros quadrados, nós recobrimos 95% da fábrica com painéis solares. Quando nós fomos convencer o headquarter, né, eles ficaram um pouco em dúvida, aquilo não estava no orçamento. Eu falei: não, esse negócio se paga por si só, não é? E o final da história é que 50% da energia da fábrica é energia limpa, que vem dos painéis solares. Ele deu retorno mais rápido do que a gente esperava, porque a gente acabou vendendo o excedente nos horários de pico para a rede. E o mais importante do que a energia, a economia, quantas árvores você deixa de cortar, é exatamente isso, é a força do bom exemplo, né? Que irradia para todos os lados. Então, primeiro, irradiou para a organização. A organização começou a prestar atenção no que nós estamos fazendo no Brasil, né, usando a gente como modelo, e começou também a se organizar na pauta ESG. Chamou muita atenção para a cidade. Na inauguração, o prefeito de Pindamonhangaba veio, e Pindamonhangaba é uma cidade sustentável. Ali no Vale do Paraíba, é uma das cidades consideradas cidades sustentáveis, e nós contribuímos para isso. E, em terceiro lugar, traz um orgulho, uma motivação enorme para os funcionários. Você não tem ideia. Os funcionários ficam contentes, porque é uma fábrica, tem uma avenida principal que passa na porta, eles moram em Pinda, eles passam ali na frente com os filhos, com as crianças.
os vizinhos, as outras fábricas de Pinda passam ali, olham, os painéis chamam a atenção, eles conversam com a gente e falam, puxa, por que a gente não faz isso também? Não é? E as pessoas falam, puxa, eu trabalho nessa empresa que é responsável, e isso vai irradiando para toda a sociedade. E não só ali em Pinda, mas também no escritório, com a força de vendas, né, que está no campo, começa a motivar a tomar iniciativas semelhantes. Exemplos rápidos, né, e que são coisas simples que todos vocês podem fazer nas suas organizações. Nós somos uma empresa farmacêutica, nós vamos muito a congressos com médicos, a gente usa crachá reciclado com aquelas sementinhas. É uma coisa simples, mas passa uma mensagem muito poderosa. No escritório, que fica aqui em frente ao Shopping Morumbi, uma iniciativa da dona Severina, que é nossa copeira, a gente via que ela recolhia as tampinhas plásticas das garrafas, né, e guardava. Dona Severina, por que a senhora faz isso? A gente doa para uma ONG. Bom, virou uma mania. Todo mundo recolhe tampinha de garrafa. Aí você pode pensar, isso é uma ação pequena, qual é a materialidade disso? Qual é o impacto? O impacto é enorme, porque é assim que a gente muda a sociedade, a gente muda o sistema de crenças, a gente muda a cabeça das pessoas, a gente leva esses bons exemplos para dentro de casa. Meu filho aqui, ele vai fazer 10 anos, ele fica catando tampinha quando a gente vai numa loja, ele diz que não precisa mais embrulhar, e eu vejo isso sendo multiplicado. Nós temos 800 funcionários, mas a gente impacta cerca de 3.000, 4.000 vidas, não é? Que são todas as famílias. Eu vejo isso irradiando. Então, mais do que o painel solar, que é uma coisa muito importante, né? 22 mil metros quadrados, o painel solar não é pouca coisa, mas é essa coisa, viu, Gabi, de dar o exemplo. E a gente está influenciando toda a organização. Agora, a empresa inteira está de olho em ESG, está aprendendo conosco, com o que a gente faz aqui no Brasil, e já estamos multiplicando essas boas práticas. E o painel de Pinda ele é simbólico, porque quando ele é grande, chama muita atenção e fica na rua, né, todo mundo vê. É uma iniciativa que eu me orgulho muito. Não, e acho que é por isso que eu pedi para você contar essa história, porque a gente fica sempre muito atento, Alexandre, quando a gente está conduzindo os conteúdos aqui da Humanizada, em transmitir para as pessoas que dá para começar por qualquer canto, né? Quando a gente está falando de todo esse processo de humanização, da gente ter um capitalismo mais consciente, de envolver os stakeholders na tomada de decisão, muitas vezes sim, né? Principalmente no pilar de governança, a gente precisa de projetos bem estruturados, mas todas essas iniciativas, às vezes, elas representam uma faísca que falta, um gatilho ali para a empresa poder começar, e por isso que eu pedi para você contar essa história, até porque você ressaltou que o fato de ser tão visível na cidade, adorei o apelido Pinda, né? Não sou de lá, mas acho que as pessoas chamam de forma carinhosa assim, inspiram outras pessoas, outras empresas, inclusive a própria população, a entender um pouco mais do que é esse movimento da energia limpa, enfim, outras questões mais específicas. Mas eu queria passar agora uma pergunta para todos vocês, que a gente entende que como a empresa precisa lidar com vários públicos diferentes, esse é o conceito dos stakeholders, né? A gente fala de colaboradores, a gente fala das comunidades, a gente fala dos acionistas, a gente tem os clientes, são vários públicos nessa equação. Como é que vocês têm feito para engajar esses diferentes stakeholders, para garantir que a voz deles as vozes desses stakeholders estejam presentes nas tomadas de decisão estratégica da empresa? E aí eu vou inverter a lógica aqui, vou começar pelo fim, senão a gente vai sempre fazer a mesma direção, Alexandre. Se você puder falar um pouquinho, dá um exemplo prático de como é que é esse engajamento, né? Como é que você extrai de algum dos seus públicos uma informação e como essa informação é incorporada na tomada de decisão da empresa hoje? Olha, uma fonte que tem sido muito útil para nós é a pesquisa humanizadas, não é? Porque a pesquisa humanizada você cobre todos os stakeholders da companhia, dá um material riquíssimo para a gente. É o 3º ano que nós fazemos a pesquisa, e a gente trabalha com muita disciplina no comitê executivo, todo dia estou com as suas áreas, analisando cada uma dos resultados da pesquisa. Então, essa é uma forma. A outra, os colaboradores, eles são um stakeholder importante. Na verdade, a gente tem que começar por aí, porque eles
são que fazem as coisas acontecerem, né, no final do dia. Então, nós temos esses subcomitês, a maneira como nós estruturamos a governança do ESG na nossa companhia é interessante, porque nós temos mais de 50 pessoas envolvidas nesses subcomitês. Nós temos o comitê, que é um grupo pequeno, aí tem vários subcomitês, e esses subcomitês têm vários grupos, áreas diferentes. Não existe ninguém especializado, não tem um diretor de ESG, não tem uma pessoa de ESG, as pessoas são voluntárias, é gente que tem vocação e quer participar. Então, nós escutamos, então é gente realmente engajada com o propósito, não é? E eles trazem, através de subcomitês, são mais de 50 pessoas, as ideias, né? As ideias que nós implementamos na sequência. E, por fim, a sociedade como um todo, o nosso país é um país pioneiro em ESG, né? Poucos países têm atenção para o capitalismo consciente, é o segundo maior capítulo do capitalismo consciente fora dos Estados Unidos, o maior do Brasil, um trabalho maravilhoso que eles fazem. E se você pensar em consciência da sociedade sobre ESG, ou talvez sobre sustentabilidade, que é uma terminologia mais conhecida, o Brasil é pioneiro, é muito forte, e a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo e aprendendo muito com os colegas, exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu estou muito atento aqui ao Marcelo, à Lídia, a gente aprende demais, porque aqui é a voz da sociedade, né? Refletindo no que a gente faz. Então, eu te diria que a gente captura essas ideias por essas 3 fontes, principalmente. Perfeito. E para não ser injusta aqui, Alexandre, a Carolina mandou uns coraçõezinhos aí para a Adion, diz que tem orgulho de pertencer, tá? Então, temos representantes de todas as empresas. Vou passar a palavra ao Marcelo. Me conta, Marcelo, e aí eu volto com a Lídia, como é que vocês têm engajado os diferentes stakeholders? Se você puder trazer um exemplo prático como o Alexandre, acho que é legal. Maravilha, Gabi. Bom, nós falamos agora há pouco sobre propósito, nós falamos sobre engajamento e, de fato, toda vez que a gente fala sobre propósito, construção, quando a gente fala sobre engajamento, a gente está falando, no fundo, sobre pessoas. Como a gente tem a responsabilidade não só pela função, não só pela liderança, mas isso é uma responsabilidade nossa e de todos da organização. Aquilo que a gente constrói para dentro das empresas, a gente tem o anseio que isso possa reverberar fora na sociedade, que dessa forma, de fato, a gente construa uma sociedade melhor, uma sociedade mais informada e na direção correta daquilo que a gente gostaria de ver daqui a alguns anos mais adiante. Então, extremamente importante, e eu reforço em toda oportunidade que pessoas continuará sendo o elemento mais importante, o ativo mais importante que nós temos. Somos nós que fazemos as organizações evoluírem com seus propósitos, com seus desafios, com seus objetivos. Quando a gente fala sobre engajamento e como a gente traz os stakeholders e as contribuições para dentro da nossa estratégia, o Alexandre já trouxe a humanizada, sem sombra de dúvidas, a gente consegue abarcar todos os stakeholders, a gente tem insumos que são extremamente importantes para as nossas tomadas de decisão, para a construção e para as melhorias que a gente precisa promover, mas anterior a isso, a gente tem ciclos e precisamos ter ciclos regulares, né, processos regulares, sejam eles as nossas reuniões, as nossas visitas 360 graus, a forma com que a gente se relaciona, que a gente interage com os stakeholders, as nossas observações de mercado, quando a gente fala de consumidores, clientes, celebrações e reconhecimento também são janelas importantes para que nós tenhamos todas as considerações e as informações que são depositadas dentro da nossa investigação, desse nosso processo de melhoria, bem como as pesquisas internas também. Os nossos colaboradores, aquilo que a gente recebe de informação, aquilo que a gente recebe de input, que é extremamente importante para a gente ir lapidando o nosso propósito de nos tornarmos a melhor leão do mundo para se trabalhar. E esse é um elemento que a gente trabalha dentro das nossas reuniões, dentro dos nossos desafios. A gente quer se tornar a melhor leão do mundo para se trabalhar. E para isso a gente precisa ouvir 360 graus, tudo e a todos o tempo inteiro. E aí, obviamente, por último, eu falo das pesquisas externas e obviamente, também com bastante profundidade dentro da organização, no caso da Humanizadas, como eu citei logo no início. Acho que todo esse compilado, esse processo, essa jornada nossa de avaliação, investigação e toda a energia que é empreendida
em todo esse insumo, faz com que a gente construa uma empresa melhor, que a gente construa estratégias melhores e, obviamente, que a gente torne o nosso processo mais assertivo, sem, obviamente, nos livrarmos de todas as intercorrências que acontecem no meio do caminho, mas, sem sombra de dúvidas, na direção correta, no engajamento de todos, o que é extremamente importante. Perfeito. Acho que o caso de vocês dois terem citado a pesquisa da Humanizadas, acho que a gente não combinou, mas acho que é legal ressaltar que para a gente mudar, a gente precisa medir, né? Então, acho que todas essas formas de métricas para a gente poder gerenciar os indicadores, poder ir evoluindo com os indicadores ao longo do tempo, é super importante que as empresas adotem aí Humanizadas e outras ferramentas para que isso seja possível e seja real, né? Mais do que discurso, prática, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Agradeço pelos eventos. Lídia, quero saber como é que vocês têm engajado aí os diferentes stakeholders para garantir que as vozes estejam incorporadas na tomada de decisão da organização. Bem, nós temos uma cultura no SEIB muito forte de ouvir. Sempre falamos isso, ouvir o nosso cliente, ouvir os nossos parceiros. Então, quando a gente faz um mapeamento dos nossos stakeholders, nós temos aí pelo menos 14 stakeholders importantes. Eu estou falando de colaboradores, desde acionistas, fornecedores, colaboradores, clientes. E aí, em clientes, eu tenho um desdobramento que tem que a forma de se relacionar, relevância, experiência é muito diferente. Eu estou falando do cliente consumidor, o paciente. Eu tenho parceiros que são hospitais, operadoras de saúde, empresas, né, que utilizam também os nossos serviços. Então, nós temos, né, de forma estruturada, pesquisas e de opinião e de escutar todos esses stakeholders em diferentes momentos ao longo do ano na empresa. Isso a gente faz de forma sistemática. Então, eu não poderia deixar de dizer também da importância da Humanizadas para a gente, que quando nós começamos a participar desde o início, nós vimos de uma forma compilada aquilo que nós fazemos ao longo do ano, em diferentes momentos e através de diferentes ferramentas. Então, para a gente é um relatório extremamente importante, assim como o Alexandre falou, né? Ele depois tem um desdobramento dentro da empresa para as diferentes áreas, os diferentes comitês, né? Com aqueles resultados ali, sobretudo olhando para a oportunidade de melhorias. Nós temos também uma ferramenta do canal que é muito importante, que nós ouvimos dos nossos colaboradores, porque nós participamos das pesquisas de clima organizacional, né, da FIA, da Great Place to Work. Este ano completamos 20 anos consecutivos que participamos das pesquisas de clima organizacional, as principais pesquisas que tem no país. E elas nos dão, né, dentre várias coisas, os prêmios, os reconhecimentos, né? Estamos aí, vamos completar esse ano há 20 anos, entre no ranking das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, vários reconhecimentos como melhor empresa para mulher trabalhar no Brasil também, mas elas nos dão relatórios ao final com comentários e respostas dos nossos colaboradores. Não é identificado o colaborador, eles fazem recortes, né? Recortes por áreas, por unidades, por regiões. Então, isso é uma ferramenta riquíssima, de fato, da gente ouvir o nosso colaborador, que, sem dúvida alguma, eu acho que é um dos nossos stakeholders, né, mais importantes. Então, nós temos essa constância, é uma ferramenta importante, e esses relatórios, eles servem, inclusive, como base para o RH, para a nossa área de gestão de pessoas, fazer o planejamento estratégico anual deles do ano seguinte. E quando a gente fala de cliente, que também, né, como eu disse, é um dos stakeholders muito relevantes, nós atendemos, né, nas nossas unidades circulam, né, em média de 25 mil pessoas por dia, utilizando os nossos serviços, e aí nós temos 10 canais diferentes de ouvir esse cliente, né, digital, pesquisa de opinião ainda física, e-mail de ouvidoria, área de qualidade, né, com diferentes ferramentas. E criamos, há 6 anos atrás, um conselho de clientes. E esse conselho de clientes também para a gente tem sido muito relevante. Escolhemos, né, clientes que buscamos a nossa base de dados, clientes que já tinham relacionamento com a gente, né, há mais tempo. Começamos em Brasília, onde é a sede da empresa, né, e onde a empresa atua há 40 anos, mas esse conselho de clientes foi evoluindo. Hoje tem
Temos 20 clientes participando deles, e aí nós temos clientes não só de Brasília, mas das diferentes regiões onde o SEIB atua, e aí é muito rico também, que também tem uma metodologia, encontros bimestrais, enviamos para eles, às vezes, novas estratégias, novos serviços que queremos oferecer também para ter a percepção, né, e a visão deles. Mas uma coisa muito importante que eu deixo aqui, reforço, porque eu acho que a gente tem, sem dúvida alguma, todas as empresas que estão aqui nos ouvindo devem ter aí também os seus canais, as suas ferramentas, é a escutativa, né, que eu falei um pouco no início da nossa cultura de ouvir e de ter uma escutativa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos diferentes canais, ferramentas para ouvir cliente, para ouvir colaborador, né, para ouvir parceiros, mas que a gente tenha, de fato, uma postura receptiva, e que a gente esteja ali olhando e falando assim, essa é a percepção do outro sobre mim. E o quanto isso é relevante e importante, porque muitas vezes nós nos fechamos, né, no que nós pensamos, sobretudo quando o cliente reclama, não, o cliente não tem razão, porque eu já invisto nisso, eu faço isso, a percepção dele é que está errada. Eu digo sempre, não tem percepção errada, existe percepção, expectativa. E se nós queremos, de fato, utilizar o melhor desses canais de escuta e tudo, a melhor forma é estar sempre aberto a ouvir, sobretudo aquilo que muitas vezes não é bom, mas que, sem dúvida, é aquilo que nos fortalece, que nos faz melhores a cada dia. Perfeito, Lídia. Olha só, a gente está entrando nos últimos 10 minutinhos aqui do nosso papo. Então, a gente recebeu pergunta do chat, o negócio tá realmente muito bom. Para a gente girar mais rápido, eu vou até pedir para você ficar com o microfone aberto, Lídia, porque eu já tinha uma pergunta aqui para acrescentar, como você falou dessa escuta. Eu queria que você trouxesse um pouco da experiência que vocês têm no SEIB com os projetos do Instituto SEIB. Para você contar para a gente como é que essa experiência tem contribuído para o reconhecimento da marca, resultados comerciais, que também é uma voz de um dos públicos de vocês integrada à estratégia do negócio, e depois a gente vai girar rápido aqui essa conversa. Perfeito. O Instituto SEIB é o braço social do grupo, então é o investimento social da empresa, todos os nossos projetos sociais saem pelo Instituto. O SEIB é o único mantenedor do Instituto SEIB, criado como MOCIP há 19 anos, então o Instituto já tem 19 anos de atuação em Brasília, em todas as regiões onde o SEIB está presente, e aí o foco do Instituto é, de fato, projetos que contribuam com a melhoria da qualidade de vida, prosperidade, das populações, das comunidades onde o SEIB está inserido. Então, nós temos inúmeros projetos, o Projeto Criança e Saúde, que foi um dos primeiros projetos sociais do SEIB, que, na realidade, esse desejo, e o cuidado com a comunidade, isso vem, de fato, das fundadoras, do desejo delas e do entendimento de que a empresa tem que também cumprir o seu papel social, além do serviço com qualidade, tem que devolver para as comunidades o fato deles nos receberem, nos acolherem desta forma. Mas o Instituto SEIB, então, tem inúmeros projetos e que não são só filantrópicos, existem doações. No ano de 2023, conseguimos impactar mais de 260 mil pessoas, mais de 5 milhões de reais investido, 380 organizações nos diferentes projetos que a gente tem. Temos um projeto grande, como eu disse, de filantropia, que é doando exames para as comunidades onde nós estamos inseridos, muitas vezes creches, casas de idosos que necessitam. Mas temos também um pilar forte no Instituto SEIB, que é de estimular o empreendedorismo social, de estar participando dos grupos, dos projetos que estimulem a inovação social também no Brasil. Então, o Instituto tem para a gente uma importância grande nesse sentido de contribuir com as comunidades onde nós estamos inseridos, mas ele tem também um resultado para o negócio que é muito relevante e importante, que é onde o SEIB chega como negócio, o Instituto vai junto. Nós falamos sempre isso. Começa com projetos ali menores, muitas vezes, projetos pequenos, sempre ouvindo o que a comunidade precisa, porque muitas vezes a gente acha que precisa de uma coisa, na realidade precisa de outra, às vezes até muito mais simples, Então a gente tem parcerias, às vezes, com institutos do câncer, que muitas vezes precisam ali de exames simples, às vezes, para o melhor tratamento ali do paciente, um tratamento mais rápido, e que às vezes tem dificuldade de acesso e a gente consegue oferecer isso de forma rápida, com humanização, com qualidade. E o que nós percebemos ao longo desses 12 anos de expansão, que muitas vezes nós chegamos
em comunidades, em cidades, onde o SEIB não é conhecido, porque hoje nós somos a marca principal do Distrito Federal, somos marca líder em várias das regiões onde nós atuamos, mas muitas vezes nós chegamos numa cidade ali onde o cliente não conhece, né? Que marca é essa? Uma marca, um laboratório de Brasília, é um serviço médico de Brasília, e que não conhecem. E em muitos casos, nós já tivemos situações em que o Instituto SEIB ficou conhecido primeiro, antes do que o SEIB. E nesses casos, muitas vezes nós recebemos o cliente depois falando assim, eu vim aqui porque eu queria conhecer a empresa que tem esse instituto, que está ajudando, né, a escola tal, está ajudando o centro de saúde da minha cidade. Então, eu digo que ali a gente vê a importância, né, desse pilar aí dos stakeholders, do quanto quando a gente ajuda a comunidade, de fato tem um resultado para o negócio. Eu não estou fazendo, né, um investimento social, ele não é para isso, mas sem dúvida alguma ele é um resultado efetivo para o negócio. E aí a gente tem também, né, um voluntariado corporativo muito importante, porque grande parte dos projetos do Instituto são realizados voluntariamente pelos nossos colaboradores das diferentes regionais nossas pelo Brasil. Perfeito, Lídia. Eu vou passar uma pergunta para a Alexandre e eu vou fechar com o Marcelo para a gente falar de inovação, viu, Marcelo? A gente não pode deixar de falar aqui de como a Leão usa a escuta como no processo de inovação, mas também não deixando de lado o gancho que a gente fez, né, Alexandre, lá no começo da sua fala, quando você falou de ESG mais H, a gente sabe que na Adium a importância do pilar humanização na gestão é uma coisa que você, pessoalmente, como CEO à frente da operação, defende e fala muito. Então, eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência e depois a gente encerra com o Marcelo falando sobre inovação. Pode ser? Claro, Gabi, com muito prazer. Você vai ter que me convidar de novo, porque eu tenho aqui mais de uma hora para falar desse assunto, mas eu vou destacar uma metodologia em particular que nós utilizamos na Adium com o propósito de humanizar. Olha, em primeiro lugar, a humanização é um tema que está na agenda, né? Todo mundo está falando sobre isso agora, não é? Nós fizemos uma pesquisa, eu participo do Instituto Capitalismo de Consciência, em 2021 nós fizemos uma pesquisa Panorama ESG e perguntamos quais eram os principais temas de ESG. E apareceu entre os 5 primeiros o tema humanização, né? Pela primeira vez. Então, mas o que é humanizar? Não é? O que é humanizar? Humanizar, quando você faz essa entrevista, nós fizemos lá no Capitalismo de Consciência, as pessoas associam rapidamente a dignidade, respeito, educação, né? Na maneira como você lida com o próximo. Isso é bom e não é, né? Primeiro porque isso devia ser o mínimo, não devia ser nem falta de humanização, a gente devia estar pensando em humanização em outro nível, de uma maneira mais interessante. Quando as pessoas trazem questões que são ainda muito básicas, mostra claramente o quanto que as empresas têm que fazer, né, para frente. Mas um ponto que a pesquisa humanizada traz muito para a gente é a associação entre humanização com saúde e bem-estar. E entra na pauta também, agora recentemente, a saúde mental, né? Isso foi muito promovido com relação durante a pandemia. Na Adium, nós praticamos isso, colocamos atenção na saúde e bem-estar, é um driver de humanização. Saúde mental, nós estamos trabalhando, aprendendo a fazer isso com todos vocês, como todas as empresas boas estão tentando fazer, mas a gente deu um passo além, que é a saúde existencial. Então, quando a gente traz a ideia da saúde existencial, nós estamos trabalhando o conceito de responsabilidade humanística. O que a gente diz? As empresas devem ter responsabilidade com a sociedade, com o meio ambiente, mas com o ser humano que está na frente da gente, com o indivíduo que está ao nosso lado. E essa responsabilidade humanística, ela vem de um conceito mais profundo de humanização, que tem a ver com uma ideia de Aristóteles, lá atrás, que é a mobilização do afeto, da inteligência e da vontade de se transformar. E a gente faz isso através da literatura clássica. Então, a gente tem um conjunto de ações de humanização. A mais forte delas é essa ideia da utilização da literatura clássica. A gente usa uma metodologia chamada Laboratório de Leitura. Tem um livro sobre isso, chamado Responsabilidade Humanística, uma proposta para a Agenda ESG.
Essa metodologia foi criada por um professor da Unifesp, é uma disciplina da Escola de Medicina para os médicos e para os enfermeiros, né, para conseguir chegar nessa humanização tão necessária na medicina, e a gente acredita nisso, e dá muita atenção a isso, que a gente precisa trazer essa contribuição para os colaboradores e para a sociedade. Então, a gente aplica essa metodologia, que é baseada na leitura de livros clássicos, não vai dar tempo para eu explicar mais sobre isso, mas fazemos outras coisas. Temos uma biblioteca grande, com audiobook, que é acessível para todos os funcionários, tem e-book, tem livro físico, a gente estimula muito a leitura, isso é muito importante na ideia de humanização. Damos acesso à plataforma da Casa do Saber, porque a filosofia é outro componente que também promove a humanização. A Casa do Saber tem muita coisa ao redor disso, e estamos explorando também a saúde mental, né? Mas quem quiser conhecer mais sobre isso, eu acho que o livro Responsabilidade Humanística, uma proposta para a Agenda ESG, endereça bem esse case que a gente pratica dentro da ADIUM. A gente faz isso todos os anos. Passado foram 80 pessoas participando dessa atividade da leitura. Alexandre, enquanto você respondia aqui, eu já estava mandando mensagem para o pessoal da Humanizadas aqui, falando que a gente tem que fazer um evento só sobre isso, tá? Tenho muita curiosidade de saber como é que isso funciona na prática. É uma daquelas iniciativas que eu comentei que às vezes as pessoas ficam pensando por onde começar, e às vezes, de novo, né, com uma iniciativa simples, bem conduzida, obviamente, acho que precisa dessa condução, mas com afeto, inteligência e vontade, acho que dá para fazer. Então, fiquei bem feliz e curiosa aí para saber mais. Vamos pensar num evento só sobre o tema. Marcelo, eu já estou assim, estouradíssima de tempo, mas eu não posso deixar de te passar essa palavra, pergunta sobre inovação. Como é que vocês incorporam isso em produtos, né? Acho que você tem um exemplo legal aqui de como isso acontece no dia de produtos, mas aí eu vou roubar aqui e vou acrescentar uma pergunta da nossa audiência, acho que foi o Fábio Betti que fez essa pergunta, que também tem a ver com inovação, né? Como é que vocês usam os dados da Humanizadas para inovar em práticas do dia a dia da Leão? E assim a gente encerra até 10h15, com 5 minutos de atraso. Maravilha, Gabi. Vou tentar resumir em 4 minutos. Bom, eu tenho falado constantemente sobre inovação, principalmente por uma categoria que é conservadora, e foi conservadora até então, até os 4 anos recentes, e de lá para cá fazendo uma movimentação super interessante com inovação. Mas antes da gente falar sobre inovação de produtos, sobre inovação de negócio, de mercado, inovação, reforço, eu falei isso anteriormente, mas de forma muito rápida, inovação é um comportamento. A gente precisa ajustar o modelo mental das organizações, dos colaboradores, os nossos modelos mentais, os nossos padrões de construção, para que tenhamos, de fato, inovação como um comportamento. Isso faz com que a gente altere o DNA da organização, que a gente altere a cultura da organização. Paralelo a isso, a gente precisa entender que existe uma tomada de risco, que existe uma cultura que precisa ser permissiva ao erro para que nós tenhamos ambientes criativos dentro das organizações, e trazer isso para dentro da estratégia, e aí falando sim de produtos, falando sim de comportamento, a estratégia trazendo inovação como uma alavanca de crescimento, como uma alavanca importante de desenvolvimento, seja da categoria, da organização, da empresa, dos resultados. Então é importante que nós tenhamos também, à luz de tudo isso, sempre o consumidor no centro do processo decisório. As inovações elas acontecem de fora para dentro das organizações e não ao contrário, à luz de algumas conveniências que nós temos dentro dos nossos planejamentos ou dentro das nossas convicções. É importante que nós tenhamos sempre a consideração daquilo que existe de anseio por parte daqueles que a gente oferece o nosso produto, o nosso serviço, a exemplo do que foi comentado, a exemplo das empresas aqui, do Alexandre, da Lídia, de todos nós. Então, é um trabalho árduo de construir esse modelo mental, de construir esse padrão, de trazer isso para a estratégia e continuar sempre, por mais simples que pareça, deixar o consumidor no centro desse processo de formação, de informação, dos anseios, das necessidades que a gente precisa solucionar. Quando a gente fala sobre a pesquisa Humanizadas e de todo o relatório que a gente tem, de todas as informações, de todo o diagnóstico, a gente trabalha isso internamente com bastante responsabilidade, com bastante detalhamento. A gente divide em grupos, eu tenho aqui um time de RH que está aqui presente
junto conosco, que trabalha isso de forma bastante enérgica, ou seja, depositando bastante observação, bastante estudo, e através disso a gente consegue construir bons planos de ação, trabalhando, dividindo responsabilidades dentro da organização, porque a gente dissemina isso bastante dentro do nosso negócio, a responsabilidade de construir reforço. A melhor leão do mundo para se trabalhar é de todos da organização. Então, a gente faz isso de forma bastante horizontalizada dentro do negócio, e aqui não é sobre cargos, aqui é sobre responsabilidade, é sobre liderança, e a liderança para a gente é um comportamento, antes de ser uma responsabilidade de cargo ou de uma função específica que se exerce. E enquanto a gente estava falando, eu fiz algumas outras anotações, e rapidamente eu vou encerrar, Gabi. E uma dessas anotações é como a gente consegue fazer com que todo esse propósito nosso de geração de valor junto aos stakeholders, tudo isso que a gente se predispõe a fazer, que é, inclusive, acho que a temática nossa aqui hoje, e como é que a gente compartilha de forma resumida aquilo que nós entendemos que é um bom caminho a ser aplicado, principalmente para quem está começando agora nessa jornada. Acho que o primeiro ponto para se gerar valor junto aos stakeholders é ajustar dentro da organização um modelo mental. E eu, novamente, falo sobre isso, porque é necessário que todos os colaboradores entendam que o trabalho contributivo, colaborativo, só vai resultar num processo decisório, num processo com maior assertividade, com maior acuracidade, num processo que vai levar as organizações para uma trajetória de sucesso. Então, é importante que todos tenham essa consciência. Quanto mais inputs a gente tiver de diferentes áreas, de diferentes relacionamentos que nós temos, melhor será o nosso portfólio para a tomada de decisão. O segundo ponto é criar processos regulares e ser responsável com todos eles, para que dessa forma a gente construa, obviamente, a governança dentro da organização e que possamos trabalhar nisso cada vez mais, lapidando aquilo que precisa ser lapidado. E terceiro ponto, pessoas alinhadas com a cultura, com o DNA da organização, trabalhando nos resultados, contribuindo para todo esse processo, e dessa forma a gente consegue construir resultados extraordinários, que é o nosso propósito, que é o propósito da maioria das organizações. Então, esse último ponto, trabalhar as pessoas, olhar para as pessoas de forma genuína, de forma autêntica, original, é um elemento importantíssimo nessa jornada de fazer com que todas essas informações tornem as empresas, todas elas, sem exceção, extraordinárias naquilo que elas fazem. Perfeito, me devolveu aí a bola, senão eu vou bagunçar a agenda de todo mundo, inclusive a de vocês. Eu quero agradecer demais a presença, a participação de vocês aqui. Acho que a gente cobriu o que a gente tinha se proposto. Acho que tem oportunidade, sim, da gente aprofundar em vários aspectos que vocês trouxeram. Mas eu vou deixar aí, né, para Humanizadas promover outros eventos, me trazer de novo para eu poder bater mais papo com vocês. Eu vou adorar, viu? Obrigado, Marcelo, Lídia, Alexandre. A gente se vê numa próxima. Obrigada. Muito obrigado. Gabi. Obrigado, um abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Eu continuo aqui na tela com vocês, porque